Fundos de investimento em renda fixa. Vale a pena investir nessa classe de fundos? Bom, se você quer conhecer profundamente essa classe e entender como investir da melhor maneira e aproveitar uma oportunidade de mercado nessa classe, me acompanha até o final desse vídeo. Mas antes, já deixa aquele seu like aqui, já compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal para você ser avisado toda vez que sair algum conteúdo novo aqui da Grão Investimentos. A primeira pergunta que você deve se fazer aí é o que são os fundos de renda fixa, né? E aí eu vou até pegar minha cola aqui porque tem a parte da legislação que diz pra gente o seguinte, vamos lá pessoal, olha só, os fundos de renda fixa são fundos que devem aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio em investimentos financeiros atrelados à variação da Selic, índices de preços como IPCA ou IGPM ou um pouco dos dois, as duas coisas. Só que isso daqui acaba ficando muito confuso, acaba ficando muito técnico, muito jargão de mercado. Então eu vou explicar para vocês, na prática, de maneira simples, objetiva e intuitiva, o que são os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são fundos que buscam uma estratégia de alocação em ativos que tenham uma rentabilidade já pré-definida ou indexada a algum índice que você já conhece na largada. Então imagine o seguinte cenário, você vai lá no Tesouro Direto e decide comprar um título público federal, seja ele qual for, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, o que você achar melhor, o Tesouro Pré. Quando você vai no Tesouro IPCA e decide comprar, por exemplo, um Tesouro Selic, você está investindo em renda fixa. Como assim? Renda fixa não é só CDB, LCA, LCI? Não, não são só esses ativos que você está acostumado a comprar. A renda fixa são esses ativos que possuem um indexador que vão trazer para você uma rentabilidade já pré-definida, por mais que ela possa variar. Então, trazendo aqui o exemplo do renda fixa no Tesouro Selic, a gente teria a performance daquele ativo indexado à Selic. Então, se a Selic tiver como está hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 13,25% ao ano, e você compra um Tesouro Selic que rende 100% do CDI, você comprou um ativo de renda fixa, pós-fixado, pois ele vai render o que o CDI der, que vai ser hoje, nesse momento, 13,25% de retorno ao ano. Mas há a possibilidade de você alocar em outras estratégias de renda fixa dentro de um fundo. Estratégias, por exemplo, indexadas à inflação. Você pode comprar uma NTNB, que é isso aí para os mais antigos, né? NTNB, os mais novos, Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele é um ativo que rende inflação, ou seja, o IPCA, medido pelo IBGE, mais uma taxa fixa. Então, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Nesse ativo, que também é um ativo de renda fixa, você já sabe o quanto você vai ter de retorno no momento que investe. Então, como eu falei para vocês aqui, vocês puderam entender muito bem, a renda fixa, ela é um mar de possibilidades de indexadores que você consegue investir via um fundo de renda fixa, né? Então, os fundos de renda fixa, como a própria legislação disse, eles têm uma obrigação legal de investir ao menos 80% do seu patrimônio em ativos indexados à Selic, indexados ao IPCA ou ao IGPM. Então, você consegue fazer uma alocação muito interessante em fundos de renda fixa dessa maneira. E aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, Vitor, mas eu vejo também na minha plataforma, lá onde eu invisto, fundos de renda fixa que tem uma sigla no final que eu não sei o que significa. CP. O que significa esse CP? Ele é um fundo diferente do que você acabou de me falar? Sim, ele é um fundo que possui um risco diferente do que eu acabei de te falar. A estratégia de renda fixa por si só, ela remete à exposição que você vai ter a alguns fatores de risco, como eu disse anteriormente, né? A Selic, ao IPCA, ao IGPM. No caso da estratégia renda fixa crédito privado, é o veículo pelo qual você investe. Então você pode muito bem comprar um fundo que investe na estratégia de renda fixa via ativos de crédito privados. O que é um crédito privado? Imagina que você é dono de uma empresa e você precisa se financiar no mercado financeiro. Quando você vai se financiar no mercado, você vai num banco e pede para o banco algum dinheiro. Você fala assim para um bancão desses aí qualquer, preciso de 10 milhões de reais para o meu projeto, para financiar um projeto meu de longo prazo. O bancão vai olhar aquilo e vai falar, legal, eu consigo te emprestar esse dinheiro. Só que o bancão ele não fica com esse dinheiro na mão dele. Ele vai para o mercado financeiro e fala, alguém quer comprar de mim esse crédito? Esse crédito contra esta empresa, né? A empresa A toma dinheiro emprestado com o banco pega esse empréstimo e passa para outra pessoa e fica com uma diferença no meio. O banco ganha dinheiro desta forma. O investidor aqui consegue uma rentabilidade maior do que teria na renda fixa título público, mas ele vai correr um risco da empresa que está aqui na outra ponta. Então, o crédito privado não é nada mais, nada menos do que você, pessoa física final, emprestando dinheiro para uma empresa. Quando você vai lá e compra uma
letra financeira de um banco, você está emprestando dinheiro para um banco. Quando você compra, por exemplo, uma debênture da Petrobras, você está emprestando dinheiro para ela. Da Vale, a mesma coisa. Então, você consegue perceber que você está exposto ao risco de crédito privado, ou seja, o crédito de uma empresa que possui um dono. Por isso, é crédito privado. Então, há uma estratégia, sim, para fundos de renda fixa e há uma estratégia para fundos de renda fixa, crédito privado. E o que eu posso trazer para você de informação disso daqui? Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Logo, fundos de renda fixa, crédito privado tendem a performar melhor do que os fundos puro renda fixa. Não significa que sempre acontece, mas é a expectativa, pois o risco adicional de emprestar dinheiro para uma empresa deve justificar um retorno adicional, principalmente porque você precisa saber que quando você investe num fundo puro renda fixa, que investe somente em títulos públicos federais, você está correndo apenas o que nós chamamos de risco soberano. O que é o risco soberano? É o risco do governo. É considerado pelos economistas e pelos estudiosos como um ativo de menor risco dentro de uma economia. Então, o governo brasileiro, por ter capacidade de imprimir papel moeda a qualquer momento para pagar as suas dívidas, ele é considerado o risco soberano, porque para que ele dê um calote é muito mais complexo e muito mais difícil do que uma empresa. Logo, se você empresta dinheiro para uma empresa, você tem que ganhar mais do que se você empresta dinheiro para o Tesouro, para o governo. Agora, eu vou falar para vocês quais são os tipos de fundos de renda fixa ou renda fixa crédito privado que existem no mercado. E para isso, eu vou pegar aquela colinha de novo aqui, porque eu vou falar o como a legislação coloca e eu vou falar para você depois a forma correta de se olhar, porque eu discordo completamente dessa legislação, discordo completamente da forma como é caracterizado, pois ele não segrega por risco, ele segrega por outros fatores. Olha só que interessante. Você tem o fundo simples, né, que segundo a legislação, investe a maioria dos recursos em título público ou títulos privados de emissores que ofereçam segurança equivalente ao governo federal. Você tem o fundo referenciado, fundos que a aplicação tem referência um índice, né? Referenciado DI investe só no CDI, no DI, né? Depósito interbancário. Tem o fundo de curto prazo, tem uma carteira cujo o prazo médio de vencimento é menor do que um ano. Você tem o de longo prazo, prazo médio de vencimento é maior do que um ano, né? Você tem fundos de dívida externa, que investe somente em ativos relacionados à dívida externa brasileira. E por último, você tem o crédito privado. E aí esse aqui está bem classificado, na minha opinião, que fala que você tem que ter no mínimo 50% dos ativos alocados em ativos de crédito privado de fato. Mas por que eu discordo um pouquinho dessa forma de ver? Gente, eu vou explicar para vocês aqui. Quando você vai escolher um fundo de renda fixa ou um renda fixa crédito privado, essas nomenclaturas que eu trouxe para você, que são muito bonitas e servem para a legislação organizar um pouco a ideia, elas não vão estar disponíveis no local que você for comprar. Porque isso não é usual, isso acaba não trazendo a praticidade que o mercado precisa. Como os fundos são classificados quando você vai comprar? Geralmente, são classificados entre fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos de renda fixa crédito privado e numa outra linha que tem a estratégia de renda fixa, tem os FDICs. E aí, agora eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de como você faz para entender um pouco mais a estratégia de cada um desses fundos e saber quais riscos você está correndo neles, tá? Primeiro, o que você precisa entender é que é como se fosse uma régua de risco que ela vai aumentando de acordo com o estilo de alocação daquele fundo. Onde no início da régua, no ponto zero dela, você tem o ativo de menor risco possível, que seria o Tesouro Selic. Então você tem fundos de renda fixa que investem 100% do seu patrimônio num título público federal chamado Tesouro Selic, que possui uma segurança altíssima. Ele varia muito pouco, ele rende positivo quase sempre, é muito raro alguma situação que aconteça desse tipo de ativo render negativamente e você pode ficar bem tranquilo porque você só está correndo o risco do governo. Só que a parte negativa disso é que a grande maioria desses fundos rendem abaixo do CDI, porque é um fundo que investe em CDI e cobra uma taxa de administração em cima disso, logo ele vai render um pouquinho menos do que o CDI. Faz parte, é assim mesmo que é montada a maioria desses produtos e é o produto, digamos, mais conservador no mundo de renda fixa e crédito privado. Nessa régua, você pode continuar evoluindo. E o segundo passo nessa evolução seria você montar uma estratégia híbrida, que tenha ativos de renda fixa, que tem Tesouro Selic, mas que também tem exposição a IPCA ou IGPM. Esses dois indexadores já trazem um pouco mais de volatilidade para essa carteira, porém ainda possuem risco soberano nessa minha estratégia de renda fixa. Seguindo um pouquinho mais nessa régua de risco, você começa a acrescentar ali o crédito privado. Quando você inclui o crédito privado, qual eu já expliquei para vocês como funciona, você está trazendo, além do risco soberano, você está colocando um risco de crédito, ou seja, um risco de um emissor que não é o governo. E dentro desse risco, há diversos tipos de investimentos, há diversos tipos de empresas. Logo, você tem que avaliar se aquele fundo de crédito privado investe,
por exemplo, em empresas que nós chamamos de AAA. O que é o AAA? 3 Azões, tá? A grandão, 3 As. Isso aí é uma escala de risco que o mercado utiliza, que tem o rating das empresas, ou seja, a nota de risco de crédito das empresas, que o mercado utiliza para poder equalizar empresas, para colocar grupos de empresas. Então você tem uma empresa do setor elétrico AAA, você tem outro grupo de empresas do setor elétrico que tem 2 As, AA, e você tem outra que é 1A. Então você consegue entender que quanto menor essa nota, maior tem que ser o retorno que essa empresa tem que pagar para pegar dinheiro emprestado com você e com os gestores de fundos de renda fixa. Então, você vai ter que criar dentro da sua cabeça e no seu entendimento uma escala onde fundos que investem em créditos privados AAA vão ter menos riscos do que fundos que vão investindo nessas outras categorias. E aí, chega num momento que a gente junta tudo isso e o fundo, em vez de ser um renda fixa crédito privado, eles começam a chamar de high yield. O que é high yield, pessoal? É um nome bonito que a Faria Lima criou, ela adora nome bonito, você sabe disso, ela criou para fundos com mais risco de crédito. Só que em vez de dizer que o fundo é alto risco, ela fala que é alto retorno, tem um yield elevado, uma taxa elevada. Mas como eu já contei para vocês aqui no início, quanto maior a taxa, maior o risco. É normal. Não significa que é um produto ruim, que fique muito claro isso aqui. Existem produtos incríveis com essa estratégia, você precisa só apenas estar ciente do risco que você está correndo. Então, você vai começar no AAA, nos 3 Azões, e você vai para uma estratégia no outro limite, que investe em ativos que sequer possuem rating, né? Sequer possuem notas de risco de crédito, que são operações muitas vezes estruturadas para um único investidor, para um único fundo, onde ele tem diversas garantias por trás e ele acredita naquele risco de crédito, logo ele monta uma carteira ou vários ativos naquela carteira para poder montar um fundo high yield, como o nome disse, busca mais retorno, busca retornos maiores e por isso também tem um risco um pouco maior na nossa régua aqui de risco. E por último, na parte mais extrema, digamos assim, da nossa régua, porém com uma especificidade muito interessante em relação a todo o restante, tem os FDICs. Os FDICs, que também utilizam estratégia de renda fixa, são fundos de investimento em direito creditórios. Eu já perdi a conta de quantas vezes na minha vida eu precisei explicar o que é um direito creditório para algum amigo, para algum estagiário, para algum analista ou para algum parceiro de trabalho que não conhece muito o meu mundo aqui de fundos de investimentos. O fundo de investimento de direito creditório, ele é um fundo que fomenta o mercado de crédito para micro e pequenas empresas ou então até para empresas grandes, mas para créditos extremamente pulverizados. Vou te dar um exemplo aqui muito clássico. Você aí provavelmente tem um cartão de crédito. Ou se você não tem, em algum momento você teve ou já utilizou de alguém. E muito provavelmente você compra e parcela em 12 vezes sem juros. Vamos botar aí sem juros entre aspas aqui, porque de fato tem juros, só que você não sabe por quê. E aí, nessa operação, você acha mesmo que a provedora do cartão de crédito, ela coloca lá 12 vezes e fica recebendo durante 12 meses o seu valor? Não é isso que acontece. O que acontece é, a empresa do cartão de crédito, no momento que ela parcela em 12 vezes para você uma TV, uma geladeira, uma roupa que você comprou, enfim, o que for, que ela parcela em 12 vezes para você, ela pega esse valor ali, as 12 parcelas, vira para um fundo de investimento em direito creditório, porque a empresa do cartão de crédito tem um direito de crédito contra você. Então isso virou um direito creditório. Ela pega esse direito creditório, vira para um gestor, para um player do mercado financeiro que tem um FDIC e fala, quer comprar de mim esse direito a receber 12 parcelas de R$100 aqui do Vitor, ou do João, ou do Antônio, ou da Maria? Enfim, ele traz lá um bloco, às vezes, de pessoas que têm a mesma qualidade de crédito. Então, nesse momento, ela leva lá e fala, você quer comprar essas 12 parcelas aqui de R$100? E aí, o gestor do FDIC está lá do outro lado, olhando ali, naquele momento, investidor dele, ele fala, eu quero, mas para comprar, eu não vou te pagar 12 parcelas de 100. Eu vou te pagar 12 parcelas de 70 por esse direito creditório. Aí o cartão de crédito, como o objetivo dele é ter giro, né, ter dinheiro para fazer mais operação, fala, fechado. E ele entrega esse direito para um fundo. Pronto. O fundo agora tem direito creditório dentro da sua carteira. Logo, ele é um fundo de investimento em direito creditório. Essa é apenas uma das estruturas possíveis. Existem diversas estruturas dentro do mundo de FDIC que podem ser feitas. Existe uma estrutura, por exemplo, que você usa aposentados que têm crédito consignado, pessoas que trabalham para o governo que têm crédito consignado, que você sabe que vai ter uma renda sempre porque não pode ser demitido, tem estabilidade. Você tem o que eles chamam de multicedente multisacado, que é uma empresa que vende para várias pessoas ou tem várias empresas que vendem para uma única pessoa. Então você tem uma infinidade e um mundo de possibilidades de estratégias para montar um FDIC.
E aí, você deve estar se perguntando, Vitor, mas é muito arriscado, realmente está no extremo? Eu diria que ele está no final da régua de risco, muito mais pela complexidade do que, de fato, apenas pelo risco de crédito. Por que eu digo isso? Quando você está falando de um FDIC, aí eu digo um FDIC bem gerido, você tem uma estratégia de pulverização da carteira. Não é nem diversificação, é pulverização da carteira. E essa pulverização da carteira traz o risco de crédito para a média estatística brasileira. Logo, um gestor de um FDIC tem que conhecer muito a média estatística de eventos de default por classe de clientes no mercado financeiro brasileiro e trabalhar em cima disso para gerar um retorno excedente ali para o investidor. Então, é uma estratégia que possui a segurança da pulverização, mas possui uma complexidade muito maior de investimento e, por isso, são destinados a investidores, por enquanto, qualificados. Bom, agora que você entendeu o que são ativos de renda fixa, né, como que um fundo faz alocação, como que, de fato, eu olho os fundos e classifico os fundos na minha cabeça e você vai conseguir olhar numa plataforma, você agora pode estar se perguntando, mas quais são as vantagens de eu investir num fundo de renda fixa ou num fundo de renda fixa crédito privado? E aí eu vou te falar algumas aqui. A primeira vantagem é o acesso a uma gestora qualificada. Você não vai conseguir, por mais inteligente que você seja, por mais dedicado que você seja, você nunca vai conseguir ter o nível de análise e o nível de profundidade de análise de uma equipe de gestão com 10, 15 pessoas que fazem apenas isso o dia inteiro. Então você ter esses profissionais para você é um diferencial que você não consegue fazer sozinho. Um segundo diferencial que você não deve perceber é que quando você acessa o mercado de crédito privado e renda fixa diretamente, sozinho, o seu poder de negociação é muito menor do que de um gestor. O gestor, quando ele vai fazer uma aplicação, imagine um fundo de R$1 bilhão que decide comprar 10% do patrimônio dele de um ativo. Isso não é muito comum, mas vamos supor que isso aconteça. Ele vai estar pegando R$100 milhões e comprando de um único ativo. Ele vai conseguir no vendedor um preço muito melhor do que você consegue na plataforma, aplicando R$1.000, aplicando R$500, aplicando R$10.000. E mesmo uma movimentação pequena de um fundo de R$1 bilhão, a gente estaria falando de 1% do fundo, a gente está falando de R$10 milhões. Já é um volume onde ele vai acessar taxas muito melhores do que você conseguiria como pessoa física. Outra vantagem, esses gestores são gestores que têm acesso às empresas. Ele consegue falar com o RI de todas as principais empresas que ele tem crédito, entender a situação financeira. Então a chance dele sair de um ativo que tem um evento de crédito antes de você é muito grande, né? E ele consegue também vender no mercado secundário para outros gestores tão grandes quanto eles por um preço melhor do que você vai vender também para a tesouraria da corretora, do banco, onde você de fato fez a compra. Outra vantagem, se você pegar R$1.000 hoje e decidir comprar sozinho o crédito privado ou a renda fixa, provavelmente você vai conseguir no máximo 2. E olhe lá, tá? Muito provavelmente você vai conseguir apenas um ativo. Quando você pega esses mesmos R$1.000 e aloca num fundo de renda fixa crédito privado, você vai estar pulverizando esses R$1.000. Você vai comprar às vezes um fundo que compra mais de 100 ativos, mais de 200 ativos, ou você pode comprar um fundo de fundos que compra 10 fundos e que compram mais de 10 ativos cada um. Então você está correndo um risco de crédito muito mais controlado. Trazendo como exemplo a média de perda dos fundos de renda fixa crédito privado no evento das lojas americanas, que foi um evento sem precedente na história brasileira, foi de apenas 0,50% no dia do evento. Então, você vê que tem uma diversificação, uma pulverização que impediu você de perder muito dinheiro. Imagina se você tivesse dado o azar de comprar os R$1.000 de lojas americanas, você teria perdido tudo. E por último, vamos falar da liquidez. Se você compra uma debenture, por exemplo, que vai vencer em 10 anos, você corre um risco de, durante os 10 anos, em algum momento, esse ativo perder a liquidez no mercado secundário e você não ter para quem vender. Então você vai ter que esperar os 10 anos para conseguir botar a mão no seu dinheiro de volta. Quando você compra um fundo, a responsabilidade de gerir essa liquidez é do gestor do fundo. Logo, se você colocou R$1.000 num fundo e você pediu resgate, ele tem um prazo de resgate, geralmente 30 dias, para os fundos um pouco mais arrojados, com estratégias mais complexas, né, e mais próximo a 0 ou 1 dia para os fundos menos arrojados. E você solicita o resgate, ele vai te pagar o resgate naquele prazo. Então você consegue sair a qualquer momento e, principalmente, sem ser penalizado por isso, pois a cota do fundo continua rodando normalmente. Bom, mas óbvio que tudo tem suas desvantagens. E aí eu vou trazer pelo menos algumas aqui para vocês que eu consegui levantar. Uma delas é que você perde o poder de decisão sobre qual ativo você vai comprar. Se você compra um fundo, você está delegando para um grupo de profissionais a escolha do ativo. Então, dificilmente a carteira vai ser a carteira que você queria. Vai ser a carteira que o gestor profissional, contratado por você, acha que é a melhor carteira para aquele momento. Isso é ruim para quem busca uma concentração elevada em algum ativo, mas na média pode ser muito positivo para quem não sabe como investir. Outra desvantagem é que muitas vezes os melhores fundos acabam fechando para investimento. Então você começa a fazer o seu investimento naquele gestor e por ele ser muito bom, ele recebe tanto dinheiro e preocupado
preocupado em manter a qualidade de gestão, ele em algum momento toma a decisão de parar de receber aporte. Então essa é uma outra desvantagem que você tem nesse mundo de fundos, que é a possibilidade de a qualquer momento o gestor dizer, opa, parei, eu não quero mais receber dinheiro, e você vai ter que escolher um novo veículo para investir a sua poupança, a sua reserva, pensando no longo prazo. E aí a sua pergunta, então fundo de renda fixa é para mim? Bom, eu posso dizer que fundos de renda fixa crédito privado, eles são para todo mundo. Você não deveria se preocupar se é para você ou não. O que você tem que se preocupar é qual o risco você quer correr dentro da estratégia de renda fixa crédito privado. Há fundos de renda fixa crédito privado mais conservadores e há fundos de renda fixa crédito privados mais arrojados. Basta você entender se o seu perfil é conservador ou arrojado e escolher um dos dois para investir ou uma combinação deles que você pode ficar no meio do caminho. Mas afinal, vale a pena? Bom, eu já disse para vocês aqui antecipadamente a resposta. Vale. Fundo de renda fixa é um excelente caminho para o investidor que está começando a investir, ainda não tem coragem de ir para um fundo multimercado arrojado, para um fundo de ações, mas já quer ver o seu dinheiro render melhor do que está na poupança. Então, é uma alternativa muito interessante sim, e você deve começar a avaliar essa classe de fundos para montar o seu portfólio, porque eles trazem para você segurança, conforto e muitas vezes também liquidez elevada. Bom, e se você gostou dessa classe, nós aqui da Grão fizemos um produto especial para você. Nós temos 2 fundos de renda fixa crédito privado, um fundo mais conservador que busca alocar grande parte do seu patrimônio em fundos que investem em ativos de crédito privado AAA, como eu já ensinei para vocês, e um outro mais arrojado, já na linha do Fundo de Investimento em Direito Creditório, o FDIC. É um FIC de FDIC. Nós escolhemos os melhores FDICs do mercado, pulverizamos a carteira entre eles e você vai conseguir ter essa exposição. Os 2 estão disponíveis no nosso app e basta você ir lá e fazer o download do nosso aplicativo para ter acesso a esses 2 fundos, que tem, é óbvio, aquela curadoria da Grão que você já conhece na escolha dos melhores fundos do Brasil. Então já aproveita, vai lá, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e investe com a gente nesses FICs que investem em fundos de renda fixa crédito privado. Ou seja, se você não sabe escolher o fundo de renda fixa crédito privado, nós da Grão podemos escolher ele para você. Então é isso, pessoal. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo aqui no canal da Grão.